Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre enfermagem e saúde coletiva. O nosso assunto de hoje é estratégia de saúde da família e núcleos de suporte. Os tópicos a serem abordados nessa aula: definição dos serviços e suporte que o atendimento em saúde oferta e atividades de atendimento fundamentadas nas discussões e análise das equipes. Isso é o núcleo e equipe multiprofissional. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de conhecer as estratégias e núcleos suporte que os serviços de saúde dispõem e também discernir as suas importâncias, saber separar e diferenciar as suas importâncias, ok? Estratégia de saúde da família e núcleos de suporte. ESF, Programa de Saúde da Família, Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família iniciou-se no Brasil no ano de 1994. Por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Fundo das Nações Unidas, a Unicef. A ideia é oferecer às famílias serviços de saúde preventiva e curativa em suas próprias comunidades, resulta em melhorias importantíssimas. Lembra que eu falei para vocês que nós temos algumas estratégias, que essas estratégias foram mudando? Saímos de CAP, IAP, MAMPs, NAMPs, SUDES e o SUS? E foi lá no SUS que falou assim: tá, como é que a gente trabalha com essa família? Lembra que eu disse que ele estava doente? Antigamente eu só curava, eu só tratava, mas ele está doente por quê? Eis que foi fundada em 1994 a Estratégia de Saúde da Família. Eu não quero saber do indivíduo, eu quero saber o coletivo, eu quero saber como é que está a saúde da família. E antes era Programa de Saúde da Família. Eles só mudaram a nomenclatura de programa para estratégia. Por que eles colocaram estratégia? Porque ela pode mudar, ela pode melhorar, ela pode se adequar. Por isso que mudamos para Estratégia de Saúde da Família, ok? Olha só que beleza que é ser enfermeiro numa estratégia de saúde da família. O modelo hospitalar, o gerente, o líder é o médico. E nós ganhamos enquanto estratégia de saúde da família, não o UBS tradicional. Nós ganhamos enquanto estratégia a autonomia de ser enfermeiro. Tanto que numa estratégia, o enfermeiro é o líder. Nós temos numa estratégia o enfermeiro primeiro, o médico, auxiliares e técnicos, a maioria das estratégias são auxiliares de enfermagem e agentes comunitários. E o melhor, isso vai depender de quantas famílias nós vamos atender. Então tem unidade que nós temos 3, que nós chamamos de equipe núcleo, 3 equipe núcleos, mas tem unidade que tem 10, 15 equipes núcleos. E sempre quem é o líder da equipe é o enfermeiro. Eu estou valorizando a enfermagem nisso mais uma vez, porque nós temos uma nomenclatura chamada turnover em unidade básica de saúde. A gente tem médico que fica uma semana e depois já não é outro, já é outro, ele não está mais. E o que acontece? A enfermagem continua lá. Tanto os técnicos, auxiliares, quanto o enfermeiro e os agentes comunitários, a equipe é sempre a mesma. Isso é maravilhoso numa estratégia. Tanto que até, valorizando um pouquinho mais a ideia, o enfermeiro, numa estratégia de saúde da família, não dentro de um hospital, tá bom? Ele consegue medicar, ele consegue prescrever algumas medicações e transcrever algumas medicações. O transcrever significa, o médico prescreveu, ele não está lá, então a gente consegue transcrever o que ele já prescreveu e carimbar como enfermeiro. E dependendo da situação, tem alguns pedidos de exame que nós, como enfermeiro, conseguimos fazer. Isso é maravilhoso, porque mostra a nossa autonomia e mostra o perfil de assistência da enfermagem. Uma coisa gostosa que eu gosto muito de comentar é o perfil, Estratégia de Saúde da Família São Paulo e Estratégia de Saúde da Família Norte e Nordeste. São Paulo é urbanizado, é diferente, mas no Norte e Nordeste nós temos as pessoas que vão de barco atrás das famílias, que andam demais atrás das famílias. E a família confia muito no agente comunitário e no enfermeiro. Tanto que tem muitos lá no Norte e Nordeste que chamam enfermeiro de doutor. Nós podemos fazer o doutorado, mas nós somos inicialmente enfermeiros. Tudo bem? A saúde da família é a porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado. Lembra lá dos nossos princípios e diretrizes, quando a gente falou de regionalização?
eu, equipe núcleo, investigo a região para saber como é que eu vou atender, qual é o perfil dessa região. É de pessoa mais velha? É de criança? É de mulher? É de gestante? É adolescente? E o mais importante, a gente não fica só dentro da unidade. Nós, enquanto estratégia de saúde da família, fazemos busca ativa. Sabe o que é busca ativa? É a gente sair da unidade e ir atrás da família para entender. Isso é importante. Fazendo uma ressalva, que a população, infelizmente, acostumou errado com isso. Eles pensam, né, a população pensa que é obrigatório o agente comunitário, o técnico, o enfermeiro sempre estar lá dentro da comunidade. Então ele não vai mais. Às vezes ele fica esperando o agente comunitário buscar para agendar uma consulta, então ele não vai mais à unidade, né? Tem esse entrave, mas esse entrave é suprido, é bloqueado pelo perfil da equipe núcleo. Se o enfermeiro é aquele que fala assim, não, dona Maria, a senhora tem que vir para a unidade. Ó, dona Maria, tem a agenda da senhora, né? Então, tem os dois lados. Tem o lado positivo, que é o máximo estratégia, defendo demais. E tem um lado aí que a gente está trabalhando um pouquinho mais para mostrar para a comunidade como é que tem que ser esse tipo de atendimento, tá bom? Além dos processos de territorialização e regionalização que nós falamos, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Defensora de bandeira branca do NASF. Sabe o que é o NASF? Olha só, suponhamos que eu, como enfermeira, venho um paciente que está surtando dentro de casa. Eu, enfermeira, eu faço curativo, eu faço medicação, eu faço atendimentos assistenciais, inclusive numa unidade básica. Antigamente, o enfermeiro ele lavava, ele passava, cozinhava, atendia, né? Dava os primeiros socorros. Mas o que aconteceu? A gente percebeu que nós temos profissionais diferenciados, profissionais ótimos, né? Então, o que acontece? Se é um doente psiquiátrico, ele vai ser atendido só pelo enfermeiro, não significa que não vai ser atendido por nós. Mas ele consegue ser atendido pelo psiquiatra, pelo psicólogo. Se é um doente, um paciente, melhor dizendo, obeso, o que eu vou falar como enfermeira? A gente pode falar do perfil alimentação, mas o nutricionista, a nutricionista, vai falar isso com toda a maestria, né? Então, o que aconteceu? Por exemplo, nós temos famílias que ela tem problemas psiquiátricos, então a gente vai ter um trabalho em conjunto, psicólogo e psiquiatra. Porque o psicólogo vai fazer toda a assistência de como essa pessoa está pensando. E o psiquiatra vai trabalhar com o psicólogo e ainda conseguir medicar essa pessoa. Já um assistente social, o que nós temos de famílias que elas ficam internadas meses e não têm acesso monetário para conseguir pelo menos ir visitar, né? Então o assistente social consegue acercar isso tanto dentro quanto fora do hospital, tá bom? O serviço social é importantíssimo. Até a questão de aposentadoria, auxílio de saúde e doença, é o serviço social que consegue fazer isso. A gente também tem um terapeuta ocupacional. O que ele faz? Por exemplo, nós temos alguns grupos, que é uma delícia em unidade básica de saúde, que a gente vai começar a orientar o nosso paciente o que fazer. E temos também o educador físico, que trabalha junto com o terapeuta ocupacional. Às vezes a dona Maria fica o dia inteiro dentro de casa. Vem para a unidade básica, que nós temos algumas oficinas que o terapeuta consegue trabalhar junto com o psicólogo para ver o que a dona Maria precisa, né? Nós temos o educador físico, que eu falei para vocês, tem toda a questão do aquecimento, toda a questão física, isso com uma pessoa sem patologias agressivas à musculatura e também um trabalho conjunto com o fisioterapeuta. É aquele que quando possivelmente passa por uma cirurgia, a pessoa precisa de um atendimento terciário. É um atendimento de reabilitação. Lembram? Prevenção, promoção e reabilitação? Essa equipe núcleo entra nos três, principalmente em reabilitação. Nós temos também o nutricionista, que eu fujo deles, né? O nutricionista ele é muito bom, mas eu ainda estou trabalhando o meu psicológico para isso. Mas a equipe Nutri traz para nós, por exemplo, Dona Maria é hipertensa, mas ela não tem problema com pressão, com peso. Ué, mas o que a Nutri tem que fazer? A gente vai querer investigar lá dentro da família qual é o perfil alimentar dela. Às vezes ela come linguiça, salsicha, tudo muito processado e ultraprocessado. E o que acontece? A equipe Núcleo
com uma nutri que vai conseguir acercar isso e ver qual tipo de dieta que ela consegue. E nós também temos o fonoaudiólogo. Suponhamos que ele passou por uma cirurgia que teve que ser entubado, que teve que ser... perdeu um pouquinho da questão de mastigação, é o fono, que ele vai conseguir ajudar na parte motora e também na verbação, na fala, tá bom? Protejo, gente. Sabe aquela palavra matriciamento? Eu preciso explicar isso para vocês. O matriciamento, quem começa é o agente comunitário de saúde. O agente, ele vai pesquisar lá na casa e traz para nós assim, ó. Dona Maria, hipertensa, 68 anos. O pai é cardiopata e o pai já tem quase 90. O que a gente faz? Eu falo assim, eu como enfermeira não consigo abraçar tudo isso. A gente está com uma matriz, a gente está com uma base. Eis que a gente chama o NASF para falar o que vocês conseguem fazer com a Dona Maria. Sabe aquela coisinha do investigador de polícia que coloca uma base assim e vai puxando algumas pontinhas? A equipe núcleo, a equipe NASF faz isso. Isso é maravilhoso, a discussão de equipe. E o bom de uma unidade básica é que nós abrimos das 7 às 17, teoricamente, fora de protocolo de vacinação. Mas entre 7 e 9, nós paramos, fazemos uma reunião para discutir os casos antes de começar a atender. Então a gente tem esse espaçamento de tempo. O NASF, infelizmente, ele perdeu um pouquinho de força por conta da verba do governo. Diminuiu um pouquinho de verba. Então o NASF, ele está num local onde os prontuários dos pacientes vão para lá. Antigamente o NASF sempre ia para as unidades, mas nem sempre agora eles estão fazendo isso, tá bom? E olha só, a nossa dica de leitura é o Tratado de Saúde Coletiva. De novo, vocês sabem que eu sou defensora da saúde coletiva e esse tratado fala sobre a equipe núcleo, fala sobre o matriciamento, fala sobre os agentes comunitários de saúde. E o vídeo é o vídeo de cinética escola do movimento. Qual que é a importância disso? Até o agente comunitário, esse vídeo, eles usam para isso, porque o agente comunitário é aquele que busca. Mas não é aquele que busca no retolíneo, é aquele que busca sobe ladeira, desce ladeira, vai de barco. Então, eles explicam a importância dessa boa movimentação, e não é só movimentação de corpo. É movimentação oral, movimentação de postura, isso é bem trabalhado com o agente comunitário de saúde. Assistam! Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre estratégia de saúde da família e núcleos de suporte. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!